morning, people. Let's go our English class today. E o nosso assunto de hoje é o possessive case, também chamado de genitive case. O que é que significa exatamente esse possessive case? É o que a gente chama de caso possessivo. O caso possessivo significa que algo pertence a alguém. Por exemplo, se eu quero dizer que o carro é de Peter em inglês, se a gente for escrever ao pé da letra em inglês, é assim: The car of Peter. Esse D significa o OA, o OS, OAS. O carro de Peter. Só que em inglês a gente não usa essa expressão aqui. Nós escrevemos da seguinte forma: nós colocamos primeiro o nome do possuidor, que é a pessoa, e nós dizemos Peter's car. Esse apóstrofo S aqui significa, é como se valesse esse of, que significa o de. Então, aqui eu tenho carro de Peter. Quando a gente vai traduzir, a gente tem que começar pelo objeto possuído e voltar para o possuidor, tá certo? Aqui nós temos um outro exemplo. O carro do professor. The car of the teacher. O carro de o professor. Do professor. Aqui a gente junta of, que é de, mais o do professor. Aqui nós precisamos repetir esse de, tá certo? Por quê? Porque aqui é um substantivo comum. Quando é um substantivo próprio, ou seja, o nome de uma pessoa, o nome de um lugar, a gente não precisa colocar esse de na frente. Mas se é o nome de uma profissão, o nome de um substantivo comum, então a gente vai colocar. Pode ser o nome de um animal, por exemplo. Então, você vai precisar colocar esse de aqui na frente. Então, the teacher's car. Aí eu venho para aqui, ó. O carro do, ó, esse apóstrofo S significa do professor, de o professor. Que eu posso simplesmente usar o pronome adjetivo, né, que equivale a ele, e dizer his car. Então, vocês tenham cuidado que a gente só usa o de na frente dessa construção, tá certo? Se, antes dessa construção, no caso, né? Se o possuidor for um substantivo comum. Vamos para outros casos aqui. Aqui nós temos, ó, the house of Julie. Aí, o que é que eu tenho aqui, ó? A casa de Julie, certo? A casa de Julie. Em inglês, o que é que eu faço? Eu trago primeiro o possuidor, que é a pessoa, coloco aqui na frente, Julie, coloco o apóstrofo S aqui, ó, que é para indicar de, e coloco o que ela possui. Primeiro, você tem que colocar na cabeça. Vem o possuidor. Aí você vê uma construção como essa, Julie's house. O que é que significa isso? Significa casa de Julie, a casa de Julie. Que como Julie significa she, né, equivale a she, eu posso usar o her, né, her house, a casa dela, certo? Aqui eu tenho the house of the teacher. Eu não tenho o nome de pessoa aqui. Como eu não tenho o nome de uma pessoa, eu tenho uma profissão, substantivo comum e não próprio, eu preciso usar o de na frente, ó. Eu poderia ter teacher's house, casa do professor, mas falta esse A aqui, certo? Como teacher pode ser o professor ou a professora, então aqui não fica muito legal eu usar her ou his house, a não ser que eu saiba em que contexto eu estou usando. Por exemplo, se fosse assim, the house of the teacher Mary. Então, eu sabia que era the teacher Mary's house. Por quê? Porque era a professora Mary. Então, eu ia usar her, porque o substantivo teacher pode ser usado para o masculino ou para o feminino, vai depender do contexto. Aqui nós temos outros exemplos.
primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, os chapéus de surf, certo? Os chapéus de surf. Aí, como foi que eu fiz isso em inglês? Ó? Trago surf para aqui, certo? Que é o possuidor, apóstrofo S e coloco hats, que equivale a chapéu, certo? Então, como o chapéu é de surf, o chapéu é dela, eu uso her. Os chapéus da mulher. Mulher não é um nome próprio, é um nome comum. Então, eu preciso usar o de na frente da palavra mulher. The woman's hat. O chapéu da, né? Esse A aqui é de a mulher, certo? Então, combina her, tanto para woman como para surf. Her hats. Aqui nós temos Mirth's backpack. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu só usei o S, tá certo? Por quê? Porque quando o substantivo, a pessoa que possui, né, o possuidor, termina em S, ou você coloca só o apóstrofo, ou você coloca o apóstrofo S. Mas essa construção com o apóstrofo S, ela não é muito usada. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? A mochila, primeiro eu venho para o objeto, a mochila de Mirth's. Não precisei colocar aqui o de, porque Mirth's é um nome próprio. Aí aqui vocês têm, atenção, nomes já terminados em S, geralmente coloca-se apenas o apóstrofo. Essa construção com o S repetido, ela não é muito usada. Aqui nós temos a house, né, que pertence a duas pessoas, a Richard e a Julie. Como é que eu faço quando eu tenho um objeto que pertence a duas pessoas ao mesmo tempo? Eu vou usar primeiro a pessoa, né, o possuidor, Richard and Julie's, só coloco o apóstrofo S na última pessoa. Significa que a casa é de Julie e Richard, pertence às duas pessoas. Então, se é de Richard e Julie, é deles, né? O pronome they, aqui ele se transforma em their house, a casa deles, certo? Usando o pronome adjetivo. Aqui eu estou usando caso possessivo, certo? Então, aqui vocês têm dois possuidores para o mesmo objeto, coloca-se o apóstrofo S apenas no último possuidor. Aqui nós temos duas casas, né? Houses. Só que aqui cada pessoa possui uma casa diferente, certo? Aí quando são duas ou três ou mais, cada um tem o seu, eu preciso colocar o apóstrofo S nas pessoas. Se tiver três pessoas, eu vou colocar nas três pessoas. Charles and Paul's house. O que significa isso? A casa de Paul e a casa de Charles. São casas diferentes. Usar the houses, dizer a casa deles ou as casas deles, fica algo meio que a gente pode dizer assim, com duplo sentido. A gente não vai entender muito bem, vai ficar algo ambíguo. Então, isso aqui, dependendo da construção, não deve ser utilizado. Então, vários possuidores e objetos, coloca-se o S em cada um dos possuidores. Aqui, nessa atividade, que é a primeira questão, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão observar aqui, ó, eu trago o objeto e eu trago o possuidor. Então, para construir essas frases, primeiro vocês vão colocar o possuidor aqui na frente e depois o que eles possuem, tá certo? Observem direitinho como é que vocês vão colocar o apóstrofo S ou só o apóstrofo. Aqui vocês têm, ó, toys, children. Quer dizer que os brinquedos são das crianças. Vocês vão começar com children. Como children é um substantivo comum, o que é que vocês vão precisar usar? Vocês vão precisar colocar a palavrinha de na frente do children, certo? Aqui nós temos Jane apartment.
Aqui você tem Jane. Jane não precisa você colocar o D. Por quê? Porque Jane é um substantivo próprio, tá certo? Vejam que aqui eu já coloquei na ordem, primeira pessoa. Nesse primeiro eu inverti. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Clara pen. Vocês vão dizer que a caneta é de Clara. Também não precisa do D. My parents' car. O carro aqui é dos meus pais, certo? Como já termina em esse S, vocês só vão precisar colocar o apóstrofo. A segunda questão, vocês vão construir as frases como está aqui nesse exemplo. Carro de João, John's car. Casa de Jane, você vai começar com Jane, certo? Cachorro de Paulo e assim por diante. Aqui nessa segunda parte, como nós estamos falando de seres que não são próprios, ó, dentista, student, menino, menina, vocês vão precisar usar esse D na frente. The teacher's book. Por quê? Porque o livro é do professor. Nesse primeiro caso aqui, como são nomes próprios de pessoa, basta você colocar o nome da pessoa e o apóstrofo S, certo? Então, aqui vocês vão precisar pesquisar, ó, dentist, student, boy, girl, são palavras simples. Nessa terceira questão, como os nomes dos possuidores terminam com S, tá certo? Então, vocês terão duas formas de construir, ou colocando só o apóstrofo, ou colocando o apóstrofo S. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, tá certo? Vejam que aqui a gente tem só uma forma de construir, não precisa colocar as duas formas. Lembre-se que do mesmo jeito que vocês usaram no anterior, aqui vocês vão precisar fazer algumas alterações, tá certo? Vão precisar usar o D para meninas, no caso girls. Vão precisar usar o D para doctor. Aqui vocês não vão precisar, porque vocês vão usar my friends. E aqui vocês não vão precisar, porque vocês vão usar my parents. Essa atividade aqui, vocês vão pegar esse nome Peter, certo? Colocar aqui e ver como é que você vai fazer. Se vai precisar colocar apóstrofo S ou se você vai colocar somente o apóstrofo, certo? Essa questão é bem simples. A mesma coisa você vai continuar aqui. Essa questão 4, ela é obrigatória. Agora, essas questões que eu coloquei aqui, tá certo? Vocês fazem se vocês quiserem fazer apenas para aprofundar o conteúdo de vocês. Então, bom dia, até a próxima, ok? Boa aula e façam uma atividade bem